Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de julho de 2022. Nós vamos dar início à sessão de julgamento da Quarta Câmara de Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Vou iniciar a sessão. Bom, hoje nós temos um único processo 4086990, de Luciana Gomes Domingues. Não temos patrono presente, a parte não está presente, então eu vou gravar a sustentação oral. O processo é da minha relatoria. Eu vou incluir o voto para colocar em votação. O voto já está disponível para todo mundo. Eu vou ler, então, o relatório. Em face da recorrente, foi lavrado pessoa física um auto de infração para exigência do ITCMD. Ela foi intimada, apresentou defesa, manifestação fiscal, a decisão de primeira instância foi proferida e ela colheu a decadência, não entrou no mérito. Foi interposto o recurso de ofício, foi distribuído à 8ª Câmara desse tribunal, que negou provimento. A Fazenda recorreu e a Câmara Superior não acolheu a decadência e deu provimento ao recurso especial da Fazenda, determinou o retorno dos autos à primeira instância para complementação do julgado. Aí foi proferida nova decisão, que aí analisou o mérito e julgou procedente o auto de infração na integralidade. Foi objeto de recurso ordinário e contra as razões. Então, esse é o breve relatório. Bom, então aqui, apesar da recorrente, ela apresentou o recurso ordinário e novamente ter alegado a decadência, nós não vamos nos manifestar, porque isso já foi objeto de julgamento pela Câmara Superior. Então, o que nós vamos julgar é o mérito e a alegação de cerceamento de defesa. Nas razões de mérito, a recorrente, ela alega que a sua mãe, a senhora Maria do Céu Gomes Domingues, adquiriu a totalidade de 9.500 costas da Sociedade Porto Santo, do senhor Manuel Gomes Caldas, e no mesmo ato societário adquiriu 1.500 costas do senhor José Gomes de Almeida, metade que cabia a este, que detinha, e que depois ele vendeu para o senhor Francisco Manuel da Silva Gonçalves. Ela alega também que, em relação à empresa Aliança, a senhora Maria do Céu adquiriu, na mesma data, 80.000 cotas, da totalidade que cabia ao seu Manuel, adquiriu outras 80.000 que cabia ao seu José. Tais aquisições foram realizadas em data anterior ao falecimento do senhor José Gomes, que é seu pai, e do senhor Manuel Gomes Caldas, conforme a escritura do inventário. E o auto de infração, portanto, não deve prosperar, pois, quando faleceram, jamais não detinham as participações societárias da empresa Porto Santo e Aliança. E a recorrente não é herdeira legítima do senhor José Gomes de Almeida, e sua mãe ainda estaria viva, né, na época da compra, e ela alega também o efeito confiscatório da multa, pedindo a redução ou a relevação. Não há alegação da redução da taxa, não contesta a aplicação dos juros superiores à taxa Selic. Então, basicamente, o auto de infração ele foi lavrado porque não foi recolhido o ITCMD, devido pela recorrente, calculada a alíquota de 4%, referente ao recebimento da transferência patrimonial, herança, transmissão, causa-mortes,
informada na declaração de imposto de renda pessoal física do ano calendário de 2011, de sua mãe, Maria do Céu Gomes Domingues. Isso está nas folhas 41 e 51. A partir da declaração da senhora Maria do Céu, a mãe da recorrente, o fisco relacionou os bens ali informados como transmitidos por seu cônjuge e pai da recorrente, o senhor Manuel Caldas Domingues, com as constantes declarações de TCMD apresentadas após o falecimento deste. Isso está nas folhas 124 e 130. A senhora Maria do Céu e a recorrente foram notificadas para apresentação de esclarecimentos e documentos pertinentes, os quais foram insuficientes, implicando lavratura do auto de infração. Bom, inicialmente eu afasto a alegação de cerceamento de defesa, pois considerando a apresentação do defesa e recurso, denota-se que os fatos foram integralmente compreendidos pela recorrente, que exerceu ampla defesa e contraditório. O lançamento, portanto, está em conformidade com o artigo 142 do CTN. Já em relação ao mérito, eu entendo que a pretensão deve ser acolhida, pois a representação fiscal, ela relata muito bem a ocorrência dos fatos. Então, eu não vou reler o que está na representação, mas basicamente houve um equívoco aqui por parte da recorrente, porque ela faz uma confusão e ela deixou de deixar claro que os pais eram casados sob o regime de comunhão universal de bens. Ora, se a mãe dela, Maria do Céu, e o senhor Manuel Caldas Domingues, folhas 1, 2, 3, eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, há a formação de um conjunto patrimonial único para o casal, diante da comunicação plena da universalidade dos bens, implicando a fusão de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como a inclusão das dívidas e passivas de ambos. Desta feita, como bem ressaltou a representação fiscal, não existem bens individuais, visto que, com a união dos patrimônios, dívidas e créditos, cada um do casal passa a ter a propriedade da metade de todos os bens. Vale dizer, os fatos, muito bem descritos e fundamentados através dos documentos que instruem o processo, demonstram, sim, a forma como o patrimônio do casal, pais da recorrente, foi afetado e alterado. Vale dizer, tal como se depreende do conjunto probatório, bem como ressaltado pela representação fiscal, foram considerados por apuração do TCMD lançado apenas as alterações societárias e transferências anteriores ao falecimento do Sr. Manuel Caldas e que impactaram o patrimônio do casal, devido à comunhão universal de bens. A decisão bem ressaltou as cessões efetivadas entre os cônjuges, que não importaram a alteração da massa patrimonial do casal, além de citação expressa de que as cotas da aliança consultora recebidas pela senhora Maria do Céu e de seu pai não integraram a apuração do TCMD em discussão, vez que recebidas após o falecimento do Sr. Manuel. Ou seja, apenas e tão somente as alterações do patrimônio do casal, anteriores ao falecimento, foram considerados na apuração do imposto, exatamente como exige a legislação pertinente. Dessa forma, é descabida a alegação da recorrente no sentido de que as alterações das participações societárias e os créditos decorrentes de empréstimo não poderiam ser objeto da exigência fiscal. Isso porque, embora tais bens não mais fizessem parte dos patrimônios do Sr. José Gomes e Manuel Caldas, por ocasião do falecimento deste último, passaram a compor o patrimônio da senhora Maria do Céu, quando das transferências demonstradas, cuja totalidade de bens comunicava-se com as do cônjuge, até o falecimento deste. Portanto, como bem decidido pelo julgador de primeira instância, em face da comunicação total de bens decorrente da comunhão universal, no momento que os bens passaram a integrar o patrimônio da senhora Maria do Céu, comunicaram-se ao seu esposo falecido posteriormente. Logo, os bens deveriam ter constado das declarações de TCMD e sido objeto do recolhimento do imposto. Outro ponto importante, o auto de infração alcança tão somente os bens efetivamente transmitidos à recorrente por força do falecimento de seu Manuel. Logo, exatamente por ser sua herdeira legítima, não pode ser acolhidas as alegações de que sua mãe encontrava viva. Há, sim, elementos referentes a bens do seu José Gomes de Almeida nos autos, porque esses impactaram o patrimônio do casal envolvido, a senhora Maria do Céu e seu Manuel, pai dos recorrentes. Bom, no tocante ao caráter confiscatório da multa, esse tribunal está impedido de se manifestar por força do disposto no artigo 28 da Lei 13.457. Finalmente, em relação à cobrança dos juros em patamar superior à taxa Selic, a despeito da recente revisão da súmula 10 deste tribunal, deixo de me manifestar,
visto que não há discussão travada nos autos nesse particular. Ante o exposto, tendo em vista a determinação da Câmara Superior, que nós não podemos analisar a parte da decadência, que já foi julgada, conheço do recurso ordinário e lhe nego provimento nos termos acima apresentados. É o meu voto que eu submeto à apreciação dos meus pares. É isso, gente. Alguém tem alguma observação? Algum voto contrário? Alguma alegação? Acompanho. Bom, então, se não há Não, eu manifestação... acompanho, até que eu vejo a confusão que eles fizeram tentando, eu vou dizer, escapar da tributação. Sim, Verdade, mas não tem isso, como. Né? Não Mas tem como. não tem As como. provas Só dos são autos, claras, elas são subsistentes e o imposto é não tem devido. como. Então, gente, eu Deixa eu vou... fazer uma observação só, doutora Maria Helena. Eu não sei o que acontece, não sei... perdi errado aqui. Você dá uma olhadinha no seu voto, está aparecendo uns negócios esquisitos, aparece para você? Para mim, não. Um superlist que EFT, não sei das quantas. No meu, não. Estranho, será que não está vindo? Vem, eu vou mostrar para você. No meu tá ok. Não aparece nada disso. O meu também tá Não, arrumadinho. então tá bom. Então, No meu não tá aparece, vendo, não, olha? doutor Zúlio. Então tá bom, porque olha. Tá vendo que aparece aqui isso daqui? Ah, tá. Não, no meu não aparece, Aqui, não. Também não. A única coisa que é diferente da doutora Maria Helena, para o ITCMD, os juros já são inferiores à Selic, a não ser quando a Selic cai abaixo de 1%. Né? Mas tudo bem, está correto também, porque como não tem pedido, não dá para aplicar. Não tem pedido. Ela não alegou nada, ela só brigou pela multa. Né? Perfeito, acompanho. Eu acompanho também. Bom, então eu vou encerrar os debates. Doutor Rodrigo, o senhor acompanha? Sim, eu vou acompanhar. Eu entendi que a controvérsia ficou muito clara depois que nós identificamos que é a comunhão universal. Até tinha preocupação se existia patrimônio particular, mas ficou muito claro que não é o caso. É adquirido depois do casamento. Então, está muito claro. Então, eu vou encerrar os debates. Adquirido depois e junta tudo. Exato. Eu vou encerrar os debates. Verificar quórum. Iniciar a votação. Então, por unanimidade, recurso ordinário conhecido e não provido, mantido integralmente o auto de infração. Perfeito. Que tristeza, 8h52. Ainda cai um processo facinho, né, Zulu? O Nascimento, que achou que até pediu um Beirute no processo físico, né? Então, por conta disso, declaro encerrada a sessão de julgamento do dia 13 de julho de 2022 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Jailson, você pode encerrar a gravação, por favor?